Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Vou deixar aqui. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Todos acharam? Pega uma carona que você tiver aí, ou acompanha aqui na tela também. Nós temos aqui. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de quê? De olhar para Deus. Disse o Senhor, versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Verso 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Meus irmãos, nós queremos pensar nessa noite sobre vida de oração. Esse é o nosso tema, o tema da mensagem. Vida de oração. Baseado nesse texto de Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 10. Conhecido nosso. Quantos de nós não cantou quando criança lá no Monte Horebe? Quem lembra dessa? A sarça ardia e não se consumia. Hã? Nem vai levantar a mão, né? Eu falei aqui que isso é uma lenda viva. E o que esse texto tem a ver sobre oração, ou sobre vida de oração? Nós queremos ver algumas lições do texto para aplicar na nossa vida de oração. Porque, já dissemos aqui no início do culto, um dos motivos que nos leva a estar reunidos aqui hoje é orar juntos. A igreja se reuniu ou está reunida também para falar com Deus, para orar.
Nós temos falado que esse ano é o ano o que, irmãos? 2018, o ano de quê? Foi fraco, o ano de quê? Da família. E como família, nós precisamos entender uma coisa: o poder que nós temos, o poder que move essa família, o poder que leva essa família adiante, o poder que sustenta essa igreja, o poder que faz as coisas acontecerem aqui, o poder que traz a ação de Deus aqui, vem de uma coisa só, e chama-se oração. Sem oração não há poder. A igreja que não ora, ela não experimenta o poder de Deus. O crente que não tem uma vida de oração, ele não experimenta a intimidade, o poder de Deus. E é exatamente hoje o nosso desafio: pensar sobre uma vida de oração, aprender sobre uma vida de oração, e principalmente praticar aquilo que nós vamos aprender nessa noite. A primeira lição sobre vida de oração é essa: orar deve ser uma ação contínua. Vamos falar juntos? Orar deve ser uma ação contínua. Tem um monte de gente que não está comigo aqui. Vamos lá. Alô? Alô não é amém. Alô? Alô? Todo mundo comigo? Amém? Vamos falar? Orar deve ser uma ação contínua. Aonde está isso no texto, pastor? Verso 1 e verso 2. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Como é que o anjo apareceu? Numa chama. A versão que a gente usa mais diz assim: numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Meus irmãos, Moisés estava há 40 anos naquele deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, fugido do Egito. Certamente nesses anos em todos, ele já tinha visto muitos arbustos pegarem fogo, muitas sarças se queimarem, porque o sol do deserto abrasa tudo. E algumas vezes acontece esse fenômeno: as folhas secas pegam fogo. Mas agora ele está num lugar chamado Horebe. E o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. É um outro nome do Monte Sinai, que nós sabemos que lá na frente, já mais um pouco à frente da história, vai ser o monte onde Deus se revela ao seu povo com a lei. Era um monte de Deus, diz a palavra. Ele estava num território sagrado. Ele estava num lugar que Deus tinha escolhido para se manifestar naquele tempo. Mas ele não estava percebendo onde ele estava. Ele não pensou bem onde é que ele estava pisando, o território que ele estava entrando. Ele pastoreava aquelas ovelhas como se fosse um dia qualquer, num lugar qualquer. E de repente ele viu uma sarça, haver uma combustão e uma sarça começar a pegar fogo. E ele também não percebeu nada diferente, porque era uma coisa comum acontecer no deserto. Mas havia algo diferente naquele dia. Ele viu que o arbusto pegava fogo, mas tudo aquilo que entra em combustão e o fogo arde, a gente sabe o que o fogo vai fazer: vai destruir, vai consumir. E ele pensou assim: daqui a pouco eu vou olhar e vou ver um monte de pó e cinza. Mas ele olhou de novo
E tinha um fenômeno diferente. O fogo estava ardendo, mas a sarça não era consumida pelo fogo. Ele achou assim: que coisa é essa que está acontecendo aqui? O fogo era contínuo, para mostrar para mim e para você que o fogo de Deus nas nossas vidas não pode se apagar. Aqui nós tiramos a primeira lição sobre oração, pois na vida da igreja, dos líderes, de todo crente, seja coletiva ou particularmente, deve-se nutrir contínuo o fogo da oração. Oração é fundamental. Sem oração nada acontece. O fogo da oração não pode apagar. O fogo da oração precisa ser mantido aceso todos os dias na nossa vida. Por que você não deve deixar de orar? Pastor, se eu orar todo dia, eu nunca vou ter problema? Se a igreja orar bastante, ela nunca vai enfrentar dificuldades? Se eu tiver uma vida de oração, eu nunca vou ficar doente? Nunca vou perder ninguém da minha família? Nunca vou enfrentar tempestades? Não, irmãos. Mas se você tiver uma vida de oração, se a chama estiver acesa todos os dias na sua vida, nos tempos mais difíceis, o Espírito de Deus vai te ajudar a permanecer firme. Por que muitos crentes não aguentam de pé as tribulações? Porque não tem vida de oração. A tribulação vem para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo. Eu me lembro de um irmão recebendo um sacolão da igreja, uma cesta de alimentos, porque estava passando por um tempo difícil na sua vida, e foi se socorrer na igreja, e a igreja doou para ele aquele sacolão. Ele botou o sacolão no ombro e foi para casa. Encontrou o pastor na saída da igreja, abraçou ele e disse: irmão, não se preocupa não, o dia da adversidade chega para todos nós. Chegou o seu, mas fica firme, o Senhor vai te sustentar nesse tempo. Não tenha vergonha, não abaixe a cabeça. Se é o seu tempo, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para permanecer firmes e inabaláveis no dia mau. O dia mau vem para todos nós. Por isso você deve orar no dia bom e no dia mau. Por isso você tem que buscar a Deus todos os dias, porque você não sabe aquilo que você vai enfrentar. Mas se você estiver com o fogo da oração aceso na sua vida, o vento vai soprar, a tempestade vai vir, o dia vai escurecer, mas você não vai ficar prostrado. Amém, irmãos? Ore no tempo bom e no tempo ruim. A oração é preventiva. E se você está passando por esse tempo difícil, pede a Deus para acender de novo a chama no seu coração, para que todos os dias você desenvolva a sua vida com Deus. Nenhum obstáculo será maior do que a nossa vida de oração. Vamos falar? Nenhum obstáculo será maior do que a minha vida de oração. Deixa a sarça arder. Às vezes tem muitos irmãos que a gente, quando pensa que ele está bem, ele está mal. Quando a gente pensa que ele está na igreja, ele está fora da igreja. Quando a gente pensa que pode contar com ele, não pode contar mais, porque vive nessa inconstância.
E uma das coisas que resolve essa inconstância chama-se vida de oração. Não dá para levar uma célula, não dá para pastorear uma igreja, não dá para ser presbítero de uma igreja, não dá para trabalhar na obra, para participar da intercessão, não dá para estar na recepção, não dá para ser diácono, não dá para tocar aqui no louvor, sem ter vida de oração, porque o inimigo vai se levantar contra nós, e se nós não estivermos firmes, nós vamos nos prostrar. Por isso, nessa noite, deixa arder a chama de Deus na sua vida. Vamos parar com essa inconstância, porque a Bíblia diz que quem é inconstante é como a onda do mar, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Pede a Deus esse equilíbrio. Mas para essa chama estar acesa na sua vida, é preciso pagar um preço alto. Que preço é esse? Expulsa a preguiça e dobra seu joelho e ora. Levanta. Desliga a sua televisão, desliga esse celular. Consagra um tempo de oração, levanta mais cedo, vai dormir mais tarde, acorda de madrugada, paga o preço pela sua vida. Eu não posso pagar esse preço. Quem tem que pagar é você. Eu tenho que pagar da minha e você pague da sua, para que a chama esteja acesa no seu coração. Oração não pode ser uma coisa que a gente faz de vez em quando. Oração tem que ser uma coisa perseverante, e perseverante com intensidade. Um dia eu entrei na casa do homem, estava tão oprimido o ambiente, tão oprimido, que eu comecei a passar mal. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo nesse lugar? Conversando com eles, oramos. Tinha mais alguns irmãos comigo. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, nós vamos orar aqui e esse mal vai sair, mas se você não tomar uma posição, ele volta. Quem tem que botar ele para fora é você. Levanta de madrugada nessa casa. Você já deu uma doida? Quem aqui? Todo mundo aqui já deu uma doida. De vez em quando a gente dá uma doida, não? A gente dá uma doida, a gente começa a falar alto, começa a gritar, né? Bate porta dentro de casa, não? Joga coisa para cima. Aí você olha assim: o que houve? Deu doida, chuta o cachorro, bate o portão. Eu falei assim para ele, foi o que me veio na época, na hora: você tem que dar uma doida aqui de oração, dar uma doida espiritual. Levanta, sai orando essa casa, levanta suas mãos e começa a abençoar, e começa a repreender. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Que pena, irmão, que sempre a palavra ruim tem mais força do que a palavra boa. Hoje esse irmão não está mais na igreja. Orar deve ser um aspecto mais importante da vida da igreja. Orar é o aspecto mais importante da vida de um crente, de um líder. Porque se não há oração, não há milagre. O ambiente do milagre, o ambiente do sobrenatural, é um ambiente produzido pela oração. Se a sua célula não orar, ela não vai multiplicar. Porque multiplicação é milagre. Orar e ensinar os seus liderados a orar diariamente, porque há poder na oração. Essa semana nós perdemos Billy Graham, talvez um homem mais influente do nosso tempo, século 20. Foi chamado à presença de Deus. Um homem que pregou em 185 países no mundo, ganhou milhares e milhares de pessoas para Cristo. E uma vez ele reunido com os pastores, todo mundo queria saber qual era o segredo do ministério de Billy Graham. Qual é o segredo do seu ministério, Billy Graham? Ensina pra gente. E ele falou assim: meu ministério tem 3 segredos. E eu vou ensinar para vocês agora. O primeiro deles é oração. O segundo segredo é oração. E tem mais um terceiro, que é oração. Orar deve ser uma ação contínua de todo dia. Segundo lugar, orar é olhar para Deus. Versículo 3 a 7
acontece uma coisa interessante aqui, porque diz assim, Moisés, quando viu aquilo, ele disse assim: eu vou me aproximar, irei para lá e verei o quê? Essa grande maravilha. A sarça arde, mas não se queima, então eu vou me aproximar. Quando ele estava aproximando, mas ele estava encantado, ele estava olhando para quê? Para a maravilha. Deus falou com ele: Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tira os olhos da maravilha e põe os olhos em mim. Orar é olhar para Deus, não é olhar para as bênçãos. Orar é colocar os olhos não nas maravilhas de Deus, não nos milagres de Deus. Ele ficou impressionado com aquelas maravilhas que estavam acontecendo ali. A sarça ardia e não se consumia, e a voz de Deus diz para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Você está na minha presença. E entende uma coisa, Moisés: o foco não pode estar nas maravilhas, o foco não pode estar nas bênçãos, o foco tem que estar em mim. Eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. As maravilhas e as bênçãos são apenas um meio de nos chamar a atenção. Foi o que Deus usou para chamar a atenção daquele homem no deserto. Mas na verdade Deus quer usar as suas maravilhas e as suas bênçãos para fazer você olhar para Deus. Tire os olhos das maravilhas, ponha seus olhos no Deus das maravilhas. Orar é olhar para Deus. Orar não é olhar para a bênção. Orar é buscar a face, não as mãos de Deus. Tem muita gente que ora apenas para receber a bênção, e a sua oração é uma lista de compra. Me dá isso, está faltando isso, está faltando aquilo. Não? Está faltando namorado, está faltando namorada. Aí arruma um namorado, está faltando um enxoval, está faltando um casamento. Está faltando isso, Senhor, está faltando aquilo. Está faltando a saúde, não há problema nenhum em pedir bênção. E o próprio Jesus diz que nós temos que pedir para poder receber. Não estou contra isso. Eu estou contra você só pedir, só pedir, só pedir. É o crente dadá. Ele só entra na presença de Deus para me dá, me dá, me dá, me dá. Você está olhando para as bênçãos. Você está perdendo um relacionamento maravilhoso. Experimenta fazer uma oração um dia para não pedir nada, só para agradecer e louvar a Deus. Às vezes a gente faz jejum quando a coisa aperta. Faz um jejum quando você recebe uma bênção. Faz um jejum só para agradecer a Deus. Orar é ter amizade com Deus, é desenvolver relacionamento com Deus, é intimidade que Ele quer. Ele não é um provedor de luxo, um pagador de contas. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Isso é idolatria. Tem muita gente que usa Deus como um ídolo, e tem muita igreja que vende Deus como um ídolo. É aquele que vai curar as doenças, prover os luxos e pagar as contas e te dar presente, enquanto Deus diz assim: eu quero te amar. Já não sou mais escravo do medo, hoje eu sou filho de Deus. O filho não ama o pai só pelo que o pai pode dar. O filho ama o pai por causa da intimidade, por causa do relacionamento. Eu vi a história de uma avó que levou uma garotinha para a igreja. E aí toda vez que o pastor convidava a igreja a orar, a igreja tinha um hábito de abaixar a cabeça assim. E ela ficou olhando para aquilo. E o pastor disse: irmãos, vamos orar. Toda a igreja na hora olhou para baixo. Irmãos, agora vamos orar por isso. Olhando para baixo. E ela ficou olhando. Sabe como é criança? Depois ela cutucou a avó e falou assim: vó, eles estão procurando o quê? Porque toda vez que o pastor manda orar, eles estão procurando alguma coisa no chão. Será que alguém perdeu? Orar é olhar para Deus. Procura Deus, você vai achar. Olha para Ele. Terceiro lugar, irmão, orar
é apresentar a Deus as nossas aflições. Vamos falar? Orar é apresentar a Deus as nossas aflições. Atenção, versículo 7. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu vi, diz a outra versão. Precisamos ter a certeza que os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos. E quando buscamos em oração, nós vamos nos deparar com essa realidade. Eu quero dizer para você e para todos que estão aqui nessa noite, para todos aqueles que ouvem essa mensagem, Deus está vendo as suas aflições. Deus está vendo o seu sofrimento. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus está vendo as opressões que o inimigo tem levantado contra nossas vidas. Deus está vendo a afronta que o inimigo tem trazido contra nós. Irmão, em nome de Jesus, você precisa aprender uma coisa hoje. Toda vez que você vê o diabo de pé, ele não está no lugar dele. O lugar dele é no chão. Já já ele vai cair. O diabo se levantou, mas é para cair. E toda vez que você vê um crente caído, ali não é o lugar dele. Já já ele vai levantar. O chão não é o lugar do crente. O lugar do crente é de pé. Levanta e anda. A oração faz Satanás cair, e a oração faz o crente levantar. A vida de oração vai te levar a ter experiências desse tipo com Deus. Entenda uma coisa: todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que Deus está permitindo vir contra a sua vida, não é para te destruir, não é para te derrubar, é para te aperfeiçoar. Pastor, eu comecei a vir para a igreja, parece que a minha vida piorou. Eu venho para a igreja, eu sou afrontado dentro de casa. Meus próprios parentes me criticam, me apontam. Tem uma coisa para te dizer: Deus está vendo, Deus está olhando, e Ele está te aperfeiçoando. E quando você estiver em tribulação, vai para o joelho, vai para a oração. Não reclama, não fala com ninguém. O rei de Israel recebeu uma carta do rei da Síria que dizia: me dá esse homem curado. O que ele fez, irmãos, foi para o templo, abrir a carta e dizer: Senhor, lê a carta, olha aqui. Olha aqui o que estão falando. Olha aqui o que o rei está me provocando. Deus sabe ler, sabia? Nós temos recebido muitas críticas, muitas palavras e até, às vezes, coisas anônimas. Antes de você falar com qualquer pessoa, dobra o seu joelho e diz assim: aqui, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E como disse o irmão hoje, o nosso advogado não perde uma causa. Deus está vendo as suas aflições. Quanto mais profundo o abismo, maior vai ser a ação de Deus para te tirar de lá. Orar, irmãos, em quarto lugar, é falar com Deus e ter a certeza de ser ouvido e respondido. Olha o que diz o versículo 7: tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Tem o quê? Tem o quê, irmãos? Tem o quê? Escutado. Tem o quê? Põe a mão no ouvido aí. Tem o quê? Escutado. Deus está ouvindo. Deus disse a Moisés: eu vi e eu ouvi o clamor do meu povo que está sendo oprimido. O povo que levantou a voz em oração, e aqui está a resposta de Deus: eu estou ouvindo as suas orações, e eu vim agora para responder aquilo que você tem falado comigo. Deus enviou Moisés como resposta. Moisés, você foi escolhido para responder a oração daquele povo. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai levantar aqui muitas pessoas para serem respostas de oração de gente que está clamando por socorro nessa cidade. Agora tem um detalhe:
Enquanto você estiver muito ocupado com o seu próprio umbigo, você não consegue ser resposta de oração na vida de ninguém. Essa semana tivemos um embate, uma discussão boa, porque faz a gente pensar no livro que nós estamos lendo da liderança, sobre o papel da família na questão da obra de Deus. Se a família vem em primeiro lugar, não vem em primeiro lugar, é claro que a família é o nosso primeiro rebanho. Nós temos que cuidar da nossa família primeiro, porque a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior do que o infiel. Agora, tem muita gente que só cuida da família e esqueceu do ministério. Tem muita gente que coloca os olhos só nos seus problemas e esquece que Deus tem um chamado na vida dele. Esse é o problema que eu vejo. É Ageu que diz assim: olha, vocês estão morando em casas maravilhosas, mas o templo está em ruínas. Vocês só estão cuidando da sua vida, mas não estão cuidando da minha obra. Vocês acham que vocês vão ser abençoados? E ele falou com Moisés. Moisés lá na frente vai dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou gado, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele disse: Moisés, faz uma coisa, cuida do meu chamado, faz o que eu mandei você fazer e deixa que eu cuido de você. A obra de Deus não vai destruir a nossa família, em nome de Jesus. O que é isso? Trabalhar na obra vai prejudicar a sua família? Então qual é o Deus que nós estamos servindo, gente? Pelo amor de Deus, a obra de Deus vai restaurar a minha família. Louvado seja Deus. Falaram para um pastor, quando ele apresentou todo o trabalho de célula, disse assim: pastor, mas como é que fica a família? E o pastor disse: a família não fica, a família vai. Envolve sua família. Envolve sua família. Essa semana eu peguei a minha filha de 8 anos, lendo um livro, 21 dias na vida do líder. Envolve sua família. O diabo não vai prevalecer não, irmãos. Pelo contrário. Enquanto eu estou trabalhando na obra, Deus está trabalhando na minha família. Enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando de mim. Deus está dizendo: cuida das minhas obras, cuida da minha obra, se envolve no meu ministério, trabalha na minha obra, que eu vou cuidar de você. Eu aperto esse trem aqui, que me deram de presente, louvado seja Deus, o negócio anda. Eu fico pensando, e também inventaram um controle remoto, que você aperta e o portão abre. Já viu aquilo? Eu fico sempre pensando que na mão do Senhor tem um controle remoto desse. Quando Ele aperta um botão lá no céu, a coisa muda aqui na terra. Ora, Senhor, o controle está na sua mão. O Senhor aperta o botão aí, a porta vai abrir aqui embaixo. Louvado seja Deus. A oração, irmãos, vai acabar com a esterilidade. A oração vai fazer de muitos homens e mulheres aqui pais e mães, de filhos biológicos e de filhos espirituais. Nós vamos gerar, porque ovelha gera ovelha, ser humano gera ser humano, e crente gera crente, líder gera líder. É assim que a gente entende, e nós vamos gerar. Nós estamos orando por essa unção de multiplicação sobre a sua vida. A oração põe os anjos para trabalhar. A oração faz a luz brilhar na escuridão. E como diz o pastor Seni Tavares, aonde a luz brilha, o povo se humilha e a igreja trilha. Onde a luz brilha, o povo se humilha e a igreja trilha. Vamos falar? Onde a luz brilha, o povo se humilha e a igreja trilha. Amém? Onde tem oração, tem libertação. Onde tem oração, o inimigo anda de marcha ré. Onde tem oração, tem santificação. Onde tem oração, tem avivamento. E onde tem oração, tem grandes maravilhas. Porque Deus está ouvindo e vai responder as nossas orações. Quinto e último, orar traz a ação de Deus para a terra. Essa é a parte mais maravilhosa que eu acho. Porque Deus diz assim: eu vi e eu ouvi, mas eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Ou seja, eu desci, e quem vai conduzir o povo até a terra prometida é quem?
Sou eu mesmo. Eu vim, vou segurar na mão e vou levar até onde tem que estar. Deus não apenas ouviu, Deus não apenas viu, mas Ele desceu para trazer livramento. A oração traz a ação de Deus para a terra. Deus não é Deus das metades, nem das obras incompletas. Ele começa e Ele termina. Ele tirou o povo do Egito, e Ele só parou nessa ação na história quando aquele povo atravessou o Rio Jordão. A presença de Deus estava a todo tempo com eles. Quer uma boa notícia? Quem quer uma boa notícia hoje? Deus está vivo. Deus está em movimento na terra. E eu tenho pedido a Deus para eu estar junto com Ele naquilo que Ele está fazendo na terra. Você já deve ter passado por essa, quando você era pequeno, e às vezes nós passamos por isso com os nossos filhos. Você diz assim: eu vou sair, vou comprar um pão na padaria. E o menino diz o quê? Deixa eu ir. Mas a gente olha para os pés, está descalço. A gente fala o quê? Vai calçar a sandália, menino. Como é que a criança faz? Ela sai disparada, calça o primeiro par de sapato que aparece na frente e vem. Porque o que mais está no coração dela é sair com o pai, é andar com o pai ou com a mãe. Eu tenho pedido: Senhor, se eu estiver descalço, me dá tempo de calçar a sandália, mas não me deixa para trás. Aonde o Senhor estiver indo, eu quero ir junto. O que o Senhor estiver fazendo nessa terra, não me deixa de fora. E onde há oração, irmãos, haverá intervenção divina. Deus entrou em ação para destruir os inimigos, para dar livramento ao povo, para conduzir o povo para a terra prometida. Eu vi uma frase essa semana que Satanás treme ao ver o mais fraco dos crentes de joelho. Quando nós oramos, nós vamos ganhar força. Quando os inimigos se levantarem contra nós, nos momentos mais difíceis que nós tivermos que atravessar enquanto igreja, enquanto família, enquanto servos de Deus, não existe um outro caminho a não ser orar. Ore, porque a oração atrai o céu para a terra. E vamos declarar nessa noite: acabou o tempo dos leões, acabou o tempo dos destruidores. Não vai ter espaço mais para aquele que se parece com um leão andar para matar, roubar e destruir aqui nesse bairro. Porque chegou o tempo aqui do leão da tribo de Judá se manifestar. E onde o leão da tribo de Judá se manifesta, todos os outros que se parecem com leões vão ser destruídos. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. O que está do nosso lado é maior, meus irmãos. A oração atrai a ação de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. E repetisse comigo essa oração. Senhor, obrigado, porque a tua palavra se manifestou a mim nessa noite. Entra no meu coração, transforma a minha vida, perdoa meus pecados, me enche do teu amor e acende em mim a chama da oração, para que ela possa arder todos os dias no teu nome,
que nós oramos. Amém. Continue com seus olhos fechados.